gerado no micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente. Beleza, estamos no ar, incide perpendicularmente em um bloco de seção reta, triângulo retângulo, que tem dos ângulos medidos 25. Forma a figura. O micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propagando no ar uma direção que forma 15 graus com a de incidência. Beleza, mas não significa. é, como é que eu posso dizer isso aqui? É, ele fez 15 graus com a horizontal, certo? Certo. Ele não fez 15 graus com a perpendicular. Quando a gente está trabalhando com lei de Snell, o ângulo que nos interessa é o ângulo com a perpendicular, não é mesmo? Aham. Sim. E então, o ângulo com a perpendicular aqui é 40. Ah, beleza. Entendi. Tá. Pegou a ideia? Peguei. Tá bom. Beleza, então eu acho que foi aí que tu errou, né? Tu não tava conseguindo ver esse 40. Que até por sinal aparece no enunciado ali, né? Sim. Seno de 40 ali, um ângulo importante. Será que tu consegue partir daqui? Mas aí eu vou. Esse daí é o ângulo de refração da onda. Mas aí eu tenho que achar o de dentro do triângulo, não tem? No ar, no caso. Aí eu tenho que achar o de dentro do poliestireno. Sim. Só que esse eu acho que a gente já tem também. É 25. Por que que eu posso afirmar que é 25? Porque. Como é que eu posso dizer aqui, ó? É que a gente tá vendo essa coisa toda torta, né? Eu vou pedir pra você girar um pouco a sua cabeça, coloca ela perto do teu ombro direito, pra tentar enxergar isso aqui mais retinho, do jeito que a gente tá acostumado. Eu Ah, acho que o negócio aqui, ele me permite fazer essa engembração que eu vou fazer agora. Peraí. Ô, saquei. tá pegando a ideia do que eu vou fazer, né? Aqui tá a nossa normal. Uhum. Você, em outras palavras, está me perguntando o ângulo do raio de incidência. O raio de incidência é esse raio aqui, né? Certo. Sim. Esse raio aqui saiu para cá. Eu acho que agora tu tá vendo 25 já, né? Por ângulos separados pelo. Ah, eu posso pelo vértice. Exato. Sacou? Entendi. Saquei. Ficou melhor para ver assim, né? Ficou. Ficou. Foda, a gente tá acostumado a ver as coisas só de um jeito, né? Mas é a dica que eu te dou. Pega a folha na prova e gira. Beleza? Beleza. Então tá bom. Daí o resto é só jogar na fórmula, né? Acho que tu não tem problema de jogar, tu já tem todos os ângulos, Uhum. tu tem o índice de refração do ar, que é 1, tu acha rapidinho do poliestileno. Beleza? Beleza. Então, beleza. Deixa eu ver o próximo. E pega esse enunciado. Isso aqui, cara, se eu não fiz contigo, isso aqui eu fiz com outro aluno. Mas tá preto e branco a imagem, né? Que sacanagem. Aqui é bom saber qual é a cor de baixo e a cor de cima. Se tu curte um Pink Floyd, talvez tu lembre. Não, duro que eu nem ia lembrar, não. Bem, se tu fosse eu que tenho uma tatuagem dessa parada no antebraço, mais vermelhinha pra baixo, mais alto é o azul. Tô vendo aqui na minha tatuagem. Será que eles me deixariam entrar num concurso com essa tatuagem? Tem uma vantagem aí. Muito bem. Tá falando da lei de Snell? Tá falando aqui o índice de refração da luz, comprimento de onda? É. É que tá, né? Ahn, o comprimento de onda tem a ver com a cor, não é mesmo? Sim. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda.
quanto maior a frequência, mais azul, certo? Aham, Então, quanto menor o comprimento de onda, mais azul. Então, o comprimento de onda do vermelho é grande. O comprimento de onda do azul é pequenininho. certo. Por isso que é ultravioleta, né? Faz mal ultravioleta porque tem um comprimento de onda tão pequeno que bate no teu DNA. Muito bem. Ahn, tá, e aí? O que que eu posso usar isso a meu favor aqui? A gente tem funcionado os comprimentos de onda lambda no meio de incidente. Dá um ângulo de raio incidente que faz reta normal interface. A refração, luz refratada, né? A refração do ar pode ser tomado como igual a 1 para qualquer comprimento de onda. Com base nessa informação, correta entre os índices de refração dos raios das cores. Hum, muito bem. Então, em outras palavras, ele está dizendo que para diferentes cores, tu vai ter diferentes é, índices de refração, certo? Certo. Muito bem. Agora, é, uma coisa que a gente não precisa pensar em cor para ter certeza é o seguinte: quanto maior for o índice de refração do vidro, né, maior vai ser o desvio, certo? Certo. É o que vai acontecer, né? Se tu tiveres, dependendo do material que tu tiveres, pensando só num fio branco, né? Se não Quanto tivesse. maior o índice de refração do vidro, maior o ângulo feito com a normal. Sim. Mas aí ele não é inversamente proporcional na lei de Snell, colocando ali o índice de refração vezes o seno, aí quanto maior o ângulo, maior o seno. Maior o seno, menor o índice de refração. Tô falando na hora que sai aqui do outro lado, né? Se tu tem um grande índice de refração aqui, ele vai escapar mais quando ele sai, Entendi. certo? Tá ficando Certo. mais frouxo, sacou? Então a ideia Tá é bom. essa. Maravilha. Sendo assim, o material é o mesmo aqui, né? Só que para diferentes cores, ele vai ter índices de refração diferentes. Eu Beleza? por que que eu não poderia traçar uma normal ali na luz que está sendo incidida? Aí eu traço uma normal e vejo qual ângulo é o maior, qual ângulo é o menor. Feito com a normal. Tu pode, a questão é que tu não precisa. Obviamente, o coro um desviou mais, certo? Aham. Obviamente, né? Eu vou pegar a figura e aumentar, mas isso é bem óbvio. A cor um desviou mais, a cor 3 desviou menos. Eu tracei a normal errada. Como é que ficaria a normal traçada ali? A normal vai ser traçada em cada ponto, né? Tipo, eu também não sou perfeito assim de achar o 90 graus, mas vai ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Paralelos, até que tá bonitinho. Mas claramente a cor um tá desviando mais, né? Não posso traçar a normal ali naquele raio branco. Pode traçar normal no raio branco, mas, de novo, é como a figura que eu acabei de mostrar pra você, né? Você vai ter que girar sua cabeça aí pra enxergar, né? Que essa é a normal, certo? Vou até girar aqui pra você de novo. Ah, ficou grande, bicho. Aqui, ó. Certo, mano? Então, Certo. É que eu tracei a normal completamente errada aí, nesse exercício. imagino. E daí, claro, você pode fazer o mesmo aqui do outro lado, né? Pensando na normal e tal. Mas então, isso não nos interessa muito nesse momento, tá? O que nos interessa é pensar no desvio. A gente já entendeu que a cor um desvia mais, certo? Certo. E como a gente entendeu que o índice de refração maior vai causar um maior desvio, o que eu vou colocar agora é referente a dentro do prisma, tá? Vou escrever aqui. Dentro do prima, o N1 é maior que o N2, que é maior que o N3, né? Certo? Certo.
Muito bem. Obviamente, esse. Não precisava nem dizer, mas esse vidro tem um índice maior que o ar, né? Ah, essa daí é outra coisa que eu não entendi. O porquê que ele é maior que o ar? Como é que você consegue ter certeza? Sim, de modo geral, o ar e o vácuo, né, são os únicos que têm um índice de refração tão baixo igual a um, certo? Ah, tá. Ah, eu troquei. Achava que era o maior. Viajei. Não entendi tua lógica. Não, eu achava que era o maior, o de maior velocidade. Mas eu viajei. Entendi. Ah, muito bem. De todo modo, né, tudo que eu falei por enquanto é bem lógico, beleza. Agora, vamos pensar um pouco mais aqui, né? Todos eles são maiores que o índice de refração ah, do ar, né, que é o menor de todos, junto com o vácuo. Eu posso dizer isso aqui tranquilamente, né? Então eu acho que é isso, né? Porque as opções envolviam isso, né? Poxa, eu marquei exatamente isso. N1 maior do que N2, maior que N3 e maior que 1, que é B. Então tá certo. Mas, se eu não me engano, o gabarito tá. É esse mesmo? Sim. Ele dá. O gabarito dá que é letra C. Um é menor que o menor que o índice de refração N1, menor que N2, menor que N3. É bizarro, né? Porque é como se fosse a mesma coisa, certo? Ó, aqui eu tô falando que N1 é maior que N2, que é maior que N3, que é maior que 1. Aqui eu tô falando que 1. Ah, não. É, não tô falando exatamente isso, não, né? Não tá na ordem certa. Um é menor que N1, mas o N1 não é menor que o N2, o N1 é maior que o N2. É, que foi o que eu marquei. O N1 é menor que o N2? Peraí. Com base nessas informações em relação com a característica de refração dos raios das cores no vidro, cara, eu acho que a resposta certa é a B, hein? Tu Ah, aqui, ó. tem. Eu vi pela inteligência artificial. E deu letra C. Agora eu entrei aqui no gabarito do objetivo, que essa prova foi da FUVEST mesmo, e é letra B mesmo. Que Ah, o então gabarito tua IA tá meio burrica. deu gabarito errado. Pode crer. Tua IA vacilou, tio. Tá, beleza. Aqui já começa eletromagnetismo, né? Eletrostática, sei lá. É eletrostática. Ai, ai, ai. Pegando aqui, que bizarro. Três grandes placas no P3, com respectivamente cargas mais Q menos Q mais 2Q, geram campos elétricos uniformes em certas regiões do espaço. As figuras abaixo mostram cada uma a intensidade, direção e sentido dos campos criados pelas respectivas placas P1, P2 e P3 quando vistas de perfil. Colocando-se as placas próximas, separadas pela distância D indicada, o campo elétrico resultante gerado pelas três placas em conjunto é representado por. A minha dúvida não é nem de questão do gabarito, porque para mim só tinha uma lógica que era E, que é realmente a E. Só que eu não entendi o porquê que tem vetor para fora das placas. Para mim, que só ia gerar campo se tivesse entre placas, ou não. Por que que tem vetor fora das placas? Olha, cara, eu não sei se eu tô viajando assim na tua pergunta, mas qualquer coisa que tenha um campo, ou melhor, qualquer coisa que seja carga positiva, gera campo para fora dela, né? É uma característica da carga positiva. Mesmo na placa de campo elétrico uniforme? Sim, porque tem carga, né? Tipo, placa P1 aqui, carga mais Q. Então o campo vai para fora dela, Aham. Ah, tá. vai para longe dela, como se fosse uma partícula positiva, né? Eu achava que quando tivesse duas placas só ia criar campo entre as placas, né? Não, não para fora. Não, tem como controlar isso, né? Porque Tá. tu pensa que pela lei do
a tração ali, as partículazinhas vão ficar mais próximas aqui? Não, né? Aham. Não tem como, né? Porque se tu, mesmo que se tu coloque todas as tuas cargas aqui, é positivo, né? Coloque elas aqui, do outro lado, sei lá, né? Ficaria carga. Não. Não dá pra dizer, né? Porque, bem, a placa não tá neutra, né? Ela tá positiva. Então, vai ter que gerar campo pros lados, perpendicular à placa, né? Por que que Tá. tu achou que só faria pra dentro? Não entendi isso. Pô, eu nunca tinha visto nenhuma questão com os vetores para fora, só para dentro. Eu achei que só dava no para dentro, entre as placas. É que normalmente o que nos interessa é entre as placas, né? Porque, sei lá, eles colocam uma partícula ou algo, né, entre as placas e perguntam como é o movimento, etc. Mas o campo é uniforme, né? Ele é isotrópico, na verdade. Por exemplo, digamos que tu tem essa situação aqui. Né? Tu tem uma partícula. Digamos essa situação aqui, cara, olha só. É importante isso aqui. Tu tem uma partícula, tu tem outra partícula. Aham. Sabe que vai rolar atração. Então, tu vai ter, sei lá, campo. Se tu pensar do campo que essa cara, que essa partícula gera, né? Vai gerar um campo pra cá, né? Essa. Essa aqui vai gerar um campo pra cá também, porque ela é negativa, né? Sim, Sim. Para o que nos interessa, que é o movimento relativo dessas duas partículas, a força, eventualmente, né? É isso. Mas tem campo aqui, tem campo aqui, tem campo aqui, tem campo aqui. É isométrico, sacou? Isotrópico. certo. Beleza. Entende o que eu quero dizer? A mesma coisa funciona para a placa. Isso aqui é bem intuitivo. Para a placa talvez não seja tanto, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? É, esse daí eu sabia, mas eu achei que mudava para placa, mas beleza. Entendi. Não muda não. Muito bem. Vamos ver isso aqui. Ai, ai, ai. É o que eu te falei agora. Dificilmente a IA ia entender tua dúvida. Tem coisa que ainda a IA não consegue perceber, não. Ahn, Segundo o princípio da evidência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo DSD composto de duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente como se os outros não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em três dimensões. Legal, princípio de Galileu ajuda muito. O movimento numa direção não interfere no movimento na outra dimensão. Se você pegar agora e jogar um objeto para direita, que seja, o fato da gravidade jogar ele para baixo não vai influenciar no movimento dele para a direita, sabia? É bizarro, né? A gente não tem isso intuitivo, a gente pensa, mas a gravidade tá puxando de alguma forma. Não, não influencia em nada, porque são perpendiculares, ok? Ok. Tá, só um segundinho. Tá, tava falando aqui com a minha namorada. Considere o avião que ao decolar é instruído pela torre atingir em 6 minutos uma posição de 20 quilômetros a leste, 20 quilômetros a norte e 1 quilômetro de altitude em relação ao ponto de decolagem. Tá, então é um movimento tridimensional, né, meu truta? Tridimensional a parada. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 quilômetros para leste, 20 quilômetros por hora para sul e 1 quilômetro para de cima para baixo. Poxa. Durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar. Em relação ao ar, para que o avião chegue à posição esperada, o tempo indicado tem as componentes. Bem, começar que tá falando de minuto, né? Que porra é essa? 6 minutos. Tem que passar isso aqui pra hora, né? Que é 10% de uma hora. Então, se a gente quer que ele chegue.
na posição 20, ele estava na posição zero. A gente quer, por exemplo, que ele chegue na posição 20 quilômetros em 6 minutos. Qual vai ser a velocidade, né? Vai ser 20 dividido por 0,1. Né? Aham, Porque divide pelo tempo, né? Em hora. Ou seja, vai dar 200, né? Então, anota aí, velho. 200 para leste, 200 para norte e 10 para cima. Beleza? beleza. Anotou aí? Beleza. Essa é a velocidade que o avião ele precisa ter em relação ao solo. Note que estamos falando do solo. Aqui ele está falando do ar, né? Só que a velocidade em relação ao solo, no contexto do problema, vai ser a velocidade do avião mais a velocidade do vento, certo? Certo. Tá, então vamos escrever isso. O problema nos pede essa velocidade. O problema, ou melhor, o problema nos dá essa informação em relação ao solo. Só que isso vai ser a velocidade do avião, que eu acho que eu posso chamar de velocidade de ar aqui, do ar, mais a velocidade do vento. Sacou? Daí então é só, eu acho que para resolver esse problema, a única coisa que a gente precisa é isolar a velocidade do ar aqui, que é a do avião, entendeu? Essa é a velocidade do solo em relação ao solo, menos a velocidade do vento. Então, por exemplo, você acabou de anotar que em X, ou que seja leste, né? Leste-oeste que seja, a gente tinha pro solo 200 e quanto mesmo? Tu anotou? Para 200, leste, né? 200, 200 para leste, né? Isso. 200 para norte. Não, tudo bem, 200 para leste aqui. Então, leste à direita, 200 positivo. Só que o vento já está ajudando, certo? O vento já está com 30 para leste também. Então, pela lógica aqui, vai ser menos 30, sacou? Aham. Então, a velocidade em relação ao ar é 170 quilômetros por hora. Para leste, né? Então, mas o que eu fiquei bastante em dúvida é porque ele fala que tem que chegar na posição esperada, né? Ele não teria que adotar esses 20 quilômetros a leste que a gente está calculando que ele chegaria em 200 quilômetros, 200 quilômetros por hora, né? A gente não teria que fazer uma resultante para saber quanto que ele precisaria acelerar para chegar. Não, 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 não. Legal a sua lógica. O problema é que essa lógica confunde o sentido do problema, que é um problema de velocidade relativa. Num problema de velocidade relativa, a gente não considera aceleração, tá? De modo geral. A gente só trabalha com as velocidades que estão sendo dadas. Porque, assim, neste primeiro momento, parece que ele vai ter que essas velocidades não mudam, sacou? Ele vai ter ali o seu 20. Ele vai ter ali o seu 200 quilômetros por hora a leste, 200 quilômetros por hora a norte, sempre, tá ligado? Ele não vai precisar alterar essa velocidade. E eu acho que o que tu não entendeu também é o seguinte, que se não tiver vento e ele seguir essas diretrizes aqui, ele vai chegar na posição a ser atingida na hora que é para chegar, certo? Sim, Isso. exato. Então, agora, nós não temos só o avião, nós temos o vento ajudando também, entendeu? Mas se o vento ajuda ou ele não ajuda, ele não chegaria no tempo que está indicando, ou chegaria. Ele não chegaria no tempo que está indicando se, em relação ao ar, mantivesse essas medidas. É por isso que eu disse que a velocidade em relação ao solo, que foram as informações dadas naquela linha, do 200, 210, Aham. é a velocidade do avião mais a do vento,
São as duas coisas juntas, são as duas fontes de velocidade do problema que tem que dar essa velocidade informada pelo problema, que é a do solo. Sacou? Entendi. Então, por isso que você não precisa acelerar nada. A gente já está regulando a velocidade que o enunciado nos pede para obter a velocidade que o enunciado nos dá, por meio da outra informação que acabou surgindo, que é o vento. Entendeu Beleza. o que eu quis dizer? Entendi. Então tá bom. Show de bolas. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Essa daí a minha dúvida não é nem como fazer. Ela é de química, né? De PVNRT. Não é A bem minha... química, né? Gás ideal, mas beleza. Ah, tá. É que eu aprendi em química isso daí. Aham. O porquê que eu posso usar Pascal e não tenho que passar para pressão atmosférica para dar o resultado, porque se passo pressão atmosférica dá errado. Pascal tu não pode usar, tu pode usar Pascal. Pascal. Por que que tu não pode passar para pressão atmosférica? Porque para mim que o P tem que ser em pressão atmosférica no Não, PV, tem que ser em Pascal, a unidade de pressão é Pascal. no PVNRT? Sim, a unidade do SI, né, do Sistema Internacional de Unidades, é Pascal. Não é ATM. Caraca, eu fiz errado a minha vida inteira, então, desde que eu Pois aprendi. é. Claro, de modo geral, quando a gente está trabalhando com pressões assim do mundo real, a gente usa ATM, né? Mas no sistema internacional é Pascal. Nessa equação aqui é Pascal. Que nem temperatura, né? No mundo real a gente usa Celsius. Por que que aqui a gente está usando Kelvin? Tem Que que é usar. grau absoluto. E se não usar, aqui dá uma merda gigante, né? Porque vai dar divisão por zero e tal. É, sim. Mas aqui tem que cuidar com as unidades, muito bem observado, é Pascal, beleza? Tá, beleza. Era só isso aí mesmo. Nessa daí. Show de bola. Joule, né? Joule é uma unidade que, de certa forma, envolve Pascal, porque Pascal é Newton por metro quadrado. É exatamente Newton por metro quadrado, as duas unidades do SI, sacou? Ah, mas se a constante universal dos gases colocasse em ATM, eu tenho que usar, né? Quando ele coloca Sim, use a unidade que por está sendo mol. indicada no problema. De modo geral, ele vai usar Pascal e tal, mas às vezes ele dá em ATM, né? O que é bem bizarro. Tá, beleza. Eu não me fio muito, mas se deu em ATM, tu é obrigado a usar ATM daí, né? Agora, só a parte do Kelvin ali, que eu nunca vi não ser Kelvin. Não, não tem nem como, né? Sim. Acho que eu vou abrir um outro arquivo aqui. Ah, mas já tá cheio de coisa aqui de novo já. E aí, qual que é o pó nessa? É a A e a C. Não, não consegui fazer. Não tá vendo as forças aí, então. Pra avisar também que eu não tenho uma boa base em movimento circular uniforme, eu sou bem fraco. Ainda te falta ódio, já dizia o Itachi. Bem, o que tu tem que ver aqui são as forças que estão rolando, né? Todo problema, assim, todo é meio forte, né? Mas de modo geral, você, um problema de física, tem que usar as ferramentas que você pode. Por exemplo, aqui você sabe que é um movimento circular, mas nada te impede de usar informações de energia, né? Informações de força, sacou? Por exemplo, nós temos um carrinho numa superfície. Qualquer coisa que está sobre uma superfície está sofrendo normal, né? Aham, Sacou? Então vai ter a normal. E a normal, curiosamente, está sempre apontando para o centro da trajetória, né? Apontando não, tá na mesma direção do centro da trajetória. No topo do negócio tem vai estar, né? No caso aqui. Claro, o carro não está sempre no topo, né? Mas, por exemplo, aqui no topo está desse jeito, certo? No ponto mais alto da colina. certo. Esse é o ponto mais alto da colina, beleza? Normal para cima, peso para baixo, ambas na mesma direção. Essas são as duas únicas forças que tem nesse problema. Pelo menos na direção do movimento circular, que é o centro da trajetória, certo? Certo. Eu não consigo ver outra. Você pode estar pensando, professor, tem a força centrípeta. Você está se segurando para dizer isso, né? Ou não? Pô, não, depende. Se mesmo. Achei que você estava falando tipo em repouso. Não, não está em repouso. O carro está se movendo.
Ah, então, sim, para mim teria força centrípeta. Tu acha que teria que colocar a força centrípeta aí no diagrama, então? Errado. A força centrípeta é uma resultante. Ah, aí que tá o que vocês erram pra caramba. A força centrípeta é uma resultante. Por exemplo, digamos que eu tenha um probleminha mais básico aqui. Tem um bloquinho, daí você tem aqui uma força para cá, vamos chamar de F1, e você tem outra força para cá, vamos chamar de F2. Te pergunto, cadê o MA aqui? Não tem MA, né? O que tem é F1 e F2, certo? Isso Uhum. você entende tranquilamente. Sim, A mesma coisa está acontecendo aqui. Cadê a mv quadrado sobre R? Não tem. O que tem aqui é n menos p. Daí sim, mv quadrado sobre R, que é a resultante, entendeu? ah, tá, Entendeu a lógica? Então, a entendi. força centrípeta ela nunca aparece no diagrama das forças. Ela é uma resultante das forças que agem, olha, presta atenção, que agem no sentido da trajetória, no sentido do giro, no sentido do raio da trajetória, sacou? Então, por Saquei. exemplo, digamos que tivesse o atrito aqui ou qualquer outra coisa, não entraria, porque ele não está nessa linha, na linha do giro, né, na linha do raio, sacou? O atrito não entraria aí também? Não entraria, porque ele não tá. O atrito ele seria, nesse momento em específico, ele seria perpendicular, né? Certo? Certo. Tem sendo bem, bem, bem preciso, o atrito estaria para cá, o que é bem bizarro, né? O atrito ajuda o carro a ir para frente. Mas de toda forma, ele seria perpendicular no topo da trajetória. Então ele não entra. Né? Nenhuma força perpendicular entra. Ah, Bom, beleza, as duas únicas forças aqui são essas. Tu concorda comigo? concordo. Muito É. bem. Agora, o que o problema perguntava mesmo? No ponto mais alto da trajetória, o motorista do carro normalmente sente-se mais leve do que se estivesse sentado em um carro parado. Nessas condições, o modo da força normal N sobre o motorista é maior, menor, igual ao modo do seu peso? P? Justifique sua resposta. Muito bem. Mas é verdade, às vezes dá aquele friozinho na barriga quando tu tá descendo um morrinho assim. Aham, A ideia é essa. Esse friozinho na barriga é como se tu tivesse, tipo, flutuando, tá ligado? Porque tá ali menor que o peso, menor que a força da gravidade. E nós já estamos chegando nessa conclusão aqui. Por quê? Porque tu encontrarias aqui que a normal, que é o que normalmente a gente sente como impulso da Terra nos empurrando, tá ligado? sim. Vai ser P. Vou pensar assim, né? Normal, se eu passar para outro lado, vai ficar P menos M V quadrado sobre R, né? O problema é que eu errei no sentido aqui. É P menos N. Por quê? Porque eu estou considerando esse cara positivo. E a força centrípeta, ela é uma força que aponta para o centro da trajetória. Você sempre vai escutar teu professor falar isso. Força centrípeta é uma força que aponta para o centro da trajetória. Então, se eu estou considerando o centro da trajetória aqui, e de fato é, né? Quem está apontando para ele é o peso, certo? Certo. Então, a força que está atrapalhando, a força que está indo na outra direção é o N. Tá. Então, por isso que ficou P menos N igual a esse cara. Até Beleza. porque, de certa forma, que se tu não tivesse o P, o N ia voar, né? Não ia girar, certo? De certa Aham. forma, é o P que está segurando, vamos dizer assim. Óbvio, né? Eu que fiz cagada ali. Por isso que faz todo o sentido do mundo essa expressão aqui, né? N, que é, vamos dizer assim, a força que a Terra nos empurra, força normal, né? P, que é o que a gente está acostumado agora, se você ficar em pé na sua casa, você vai sentir essa força P. A força normal vai ser igual à força peso, a tua massa. Mas ali no caso de a gente ter um movimento circular, tu vai ter essa subtração por causa do movimento circular, sacou? E é aí que tu sente uma força menor do que a gravidade, e é por isso que tu sente frio na barriga como se tu estivesse flutuando. Beleza? Saquei. Pegou a ideia? Então esse é o argumento da moça se sentir mais leve aqui. Show, né? Beleza. Muito show isso aí. É, eu não sei na tua cidade, mas na minha tem uma pontezinha que dá essa sensação sempre. Quando eu era criança, meu, dava umas formigamentos na barriga engraçado assim. Não sei na tua. Calcule o tempo ΔT necessário para que o carro. Isso aqui tu fez. Esse aí eu fiz, esse aí eu fiz. Usou, usou S igual a R teta? É, o Eu, setor circular, né? eu usei velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Aí depois eu usei a velocidade angular igual ao ΔΦ sobre ΔT. É.
Dá para fazer. C, calcule a velocidade máxima que o carro pode ter para que, no ponto mais alto da colina, não perca o contato com a pista. Para não perder contato com a pista, tem que ter contato com a pista. Ó, mas o que isso significa? Significa que ele tem que estar sobre a superfície. Sacou? Aham. Ele não pode não estar na superfície. Por exemplo, esse bloquinho está sobre a superfície, né? Ele está encostadinho aqui. Então a gente sabe que ele vai ter força normal e força-peso, não é mesmo? Perfeito. Agora, se eu desenhar o mesmo bloco e ele não está sobre a superfície, não tem superfície, ele tem a força-peso, mas não tem a força normal. Bom, Concorda sim. comigo? Ou seja, você ter contato com uma superfície significa você ter uma força normal. Certo? Certo. Ter contato com a superfície significa você ter uma força normal. Então, a gente olha para essa fórmula aqui e se a gente está na eminência de perder contato com a pista, a gente está na eminência desse cara ser zero. Sacou? Saquei. É a situação limite. Se ele virar zero, ele vai perder contato com a pista. Então eu estou na eminência aqui, tendendo a zero. Beleza? Perfeito. Show de bola. Então eu vou ficar com mg menos zero, é só para lembrar, igual a mv quadrado sobre r. Beleza. Então estamos procurando a velocidade, né? Na prática, agora é só isolar a velocidade, porra. Vai ficar v igual a gr raiz quadrada. Tem o g, tu tem o r, né? G é 10, o r é quanto mesmo desse 90 metros. 90? Então 900, raiz quadrada de 900 é 30. 30 metros por segundo. Isso é 108 km por hora, né? Então se tu vai acima de 108 km por hora, tu perde contato com o bagulho e voa. Beleza? Beleza. Questão massa. Legal. Passa assim. Tem uns outros problemas parecidos com esse, só que daí envolve um looping. Daí ferrou, porque tu vai ter que ter usar energia também. Mas eu acho que fizemos aí o que tu queria, tio. Show de Sim, bola. perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Hoje não teve aquela desgraça daquele planeta vagabundo, desgraçado, latitude e longitude, que eu tô puto com aquilo até hoje que eu não consegui fazer. Que eu também não consegui descobrir até hoje como que faz. O professor não chegou a mostrar pra ele. Mostrei também, não conseguiu, não. Mostrei para dois professores lá da escola e não conseguiram também. Pois é, cara. Muito esquisito. E eu mostrei pra IA e também não entendi o que a IA fez, tá ligado? O É, não. negócio ali é insano. Loucura. Bem, quem sabe outra hora, outra IA. Te mandei aqui e só lembrando, hoje foi a última aula do pacote. Caso você queira mais, me avise, tá bom? Tá, beleza. Então tá bom. Abraço, valeu. Valeu, abraço.